A unção de conquista só vem com separação, com preparação e com santificação. Vamos lá. Estou muito animado, muito feliz de estar aqui hoje. E eu creio num novo tempo, creio numa nova estação e creio que o Senhor está nos direcionando para vivermos o maior, o melhor ano de nossa vida, em nome de Jesus. Repita assim comigo: uma estação de conquistas. Nós precisamos entender que nós entramos numa estação de conquistas. E uma estação de conquistas, talvez uma das coisas que eu mais preguei no ano de 2023 foi sobre estações. Estações, eu amo pregar sobre estações porque a vida do homem ela é feita de estações. Nós temos, assim como a natureza tem a primavera, tem o outono, tem o inverno, nós também temos. Então a nossa vida ela é cíclica. A nossa vida ela é uma vida de estações. De tempos em tempos as coisas mudam. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes 3, isso fica muito bem claro. Você vê lá que há um tempo determinado para cada coisa. Ou seja, há uma estação para cada época. Existe uma estação para cada tempo de nossa vida. E eu acredito, do fundo do meu coração, essa promessa, todas as outras promessas, todas as outras palavras proféticas que nós vivemos anos atrás, ela se culminou, ela se fechou com essa que nós vamos viver hoje. Então é como se todas as demais fossem uma preparação para chegarmos até aqui. Acredite, às vezes a gente vê algumas coisas, uma palavra como essa, e talvez acredita que não é para nós. Talvez acredita que você não vai viver, mas se você está aqui, diga para essa pessoa do lado, se você está aqui, essa promessa é para você. Consegue entender? Se você está aqui agora, neste momento, essa promessa, essa palavra, ela é para você. Essa palavra, ela é para a sua vida. Porque não se engane, não foi você quem escolheu a Deus. Repita assim, foi Deus quem me escolheu. Você não escolhe a Deus, é Deus quem escolhe você. E se você está aqui, foi porque Ele, antes de tudo, escolheu você para estar. Então nós precisamos entender que a nossa vida ela é feita de estações. E no ano de 2024, nós entramos numa estação de conquistas. É um ano onde nós veremos conquistas extraordinárias, é um ano onde nós veremos coisas explosivas, é um ano onde nós veremos conquistas que nunca antes, feitos que nunca antes foram realizados. Só que nós precisamos crer, porque nós não temos como viver tudo isso se não criarmos um ambiente de fé. Criarmos um ambiente, uma atmosfera propícia para milagres. Quando nós falamos sobre isso, existiram duas cidades na época de Jesus. Uma cidade foi Cafarnaum e a outra cidade foi Nazaré. Em Nazaré, Jesus não pôde operar milagre algum por conta da incredulidade daquele povo. Ou seja, ali tinha uma atmosfera de incredulidade. Ou seja, aonde existe uma atmosfera de incredulidade, Deus não pode operar, Deus não pode realizar milagres. Em contrapartida, a cidade de Cafarnaum foi a cidade onde o Senhor Jesus realizou mais milagres na Bíblia. Se você pegar, são inúmeros milagres que aconteceram lá. A cura da filha de Jairo, tudo aconteceu em Cafarnaum. Grande parte daquelas histórias famosas que nós lemos de Jesus aconteceu lá. Então, o que Cafarnaum tinha de diferente de Nazaré? Uma atmosfera de credulidade. Uma atmosfera de um povo que cria. E esse crer deu liberdade para que Jesus se movesse ali e operasse grandes coisas. E nós precisamos entrar nesse ano com essa mentalidade. Com a mentalidade de que Deus pode operar grandes coisas. Com a mentalidade de que Deus pode realizar coisas extraordinárias. Porque acredite, Ele vai. A bispa ainda numa reunião conosco, ela liberou uma palavra. E é uma palavra profética.
Ela disse que até o meio, até a metade dos meus projetos de conquistas, maravilhas vão acontecer. Até o meio dos projetos de conquistas, coisas explosivas vão acontecer no nosso meio. E você verá isso. Aliás, você verá não. Vai ser você. Acredite, vai acontecer. Nós estamos nessa mudança de estação. Em Daniel 2:21 diz assim: Ele muda as épocas e as estações. Repita comigo: Ele muda as épocas e as estações. Olha o que diz na sequência em outra tradução: É Ele que faz mudar os tempos e as estações. Então, onde eu quero chegar com esse texto? Não foi nós que mudamos o tempo. O Senhor mudou a estação para nós. O Senhor mudou uma estação para nós, para o povo do Ministério Mudança de Vida, para todo aquele que crê. Na sequência, em outra tradução ainda, na NVT, diz assim: Ele muda o curso dos acontecimentos. Ou seja, Ele converge, Ele muda, Ele faz o caminho dele. Repita assim comigo: Deus mudou, vamos, com força, Deus mudou a minha estação, e eu estou numa estação de conquistas. Você crê nisso? Deus mudou a sua estação. Deus mudou a nossa estação. E nós entramos nessa estação de vitória, nessa estação de conquistas. Eu acredito que o tempo de chorar cessou para a vida de muitos. Acredito que o tempo do deserto cessou, o tempo da escassez, o tempo de sofrer, o tempo de passar por alguns processos se encerrou. Em Deuteronômio 34, versículo 8, diz assim: Os israelitas choraram a morte de Moisés durante 30 dias nas planícies de Moabe, até que se cumprisse os dias de pranto e de luto. Aqui, a morte de Moisés, ela simbolizava várias coisas. Mas aqui, para nós, hoje, a morte de Moisés simboliza o fim da estação antiga. A morte de Moisés simboliza o fim do deserto. A morte de Moisés simboliza o fim daquela antiga estação. E com a morte de Moisés, vem a sucessão de Josué, que é o início de um novo tempo. Então, falando de uma forma bem abrangente, Moisés já foi. Tudo que nós vivemos até então foi o tempo de deserto. Mas eu já vivi coisas abençoadas. Acredite, foi o tempo de deserto. Porque nós entramos no tempo de conquista da terra. Nós entramos no tempo de conquistar aquilo que não conquistamos ainda. Nós entramos num tempo de conquistar coisas extraordinárias. E na sequência, a gente precisa entender que o tempo de comer a mesma comida chegou ao fim. Porque a morte de Moisés simbolizava isso. O tempo de comer aquela comida que era o maná cessou, o tempo de passar no deserto, o tempo das barracas, o tempo de ficar no relento, acabou. E entenda, não olhe para a história de Moisés, traga isso para a sua vida. O tempo do maná cessou, o tempo de viver no relento cessou, o tempo árido, seco do deserto acabou. E nós estamos entrando numa fase nova, totalmente diferente, nunca antes vista. Nunca antes vivida. Na sequência, diz assim, Deuteronômio 8:2, Lembre-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceram ou não aos seus mandamentos. Deuteronômio 8 é a história de muitos de vocês. E como eu recebo esse versículo para hoje? É como se o Senhor estivesse dizendo assim para nós, você passou pelo deserto, você foi provado, você foi testado, mas hoje, eu digo a você, você está aprovado. Assim será. Na sequência, eu até coloquei aqui, eu recebo isso como o próprio Senhor dizendo, você foi aprovado. Todos nós passamos momentos muito difíceis. Todos nós passamos um momento de deserto. Todos nós passamos um momento de privação. Lembra quando o bispo trouxe essa palavra há meses atrás? Meses. Lá
acho que foi na última sexta-feira dos 52 dias, ele trouxe essa palavra de Deuteronômio 8, e a palavra foi: preparem-se para tomar posse da terra. Prepare-se para tomar posse da sua terra prometida. E de verdade, nós não tínhamos ainda a palavra profética. Então você vê que tudo estava sendo direcionado para este momento. Tudo estava sendo direcionado para essa época. Nós fomos provados, nós fomos humilhados, nós passamos por testes, mas eu creio que muitos de nós entramos nesse ano de 2024 aprovados. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: ó, você foi aprovado. Você crê nisso? Você foi aprovado. Você chegou até aqui. Você chegou até nesse lugar. Na sequência, no versículo 3 diz assim: ele os afligiu, deixando que passarem fome. Depois ele os sustentou com o maná, que nem vocês e nem os antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nesse ano, repita assim comigo: nesse ano, o maná cessa. Sabe o que isso significa? O tempo da provisão, o tempo de ser suprido, o tempo de ser sustentado, acabou. Agora é o tempo de você plantar, é o tempo de você colher das coisas da sua terra, é o tempo de você desfrutar de tudo que a sua promessa vai te dar. Maná, gente, maná é para subsistência. Maná você não podia guardar para o outro dia, o maná estragava. O maná você não poderia guardar para o outro dia, era uma porção diária. O que isso significava? Significava que você não podia fazer nada com aquilo. Significava que você não acumulava, e se você não acumula, você não prospera. Você gasta tudo naquele dia. Mas, quando entraram na terra, você já podia estocar, você já podia prosperar, já podia crescer de tamanha forma que você podia fazer os seus estoques. No tempo do deserto, não tem estoque, é provisão diária. No tempo do deserto, não é como José. José, naquela fartura que ele administrando, ele perdeu até as contas de tantas coisas que ele tinha armazenado, tantos grãos. Então, o tempo do maná, ou seja, o tempo de ser sustentado, acabou. Agora é a hora de você estocar para sustentar outros. Agora é a hora de você ser um provedor na vida dos outros e não mais receber provisão. Entenda uma coisa. Às vezes as pessoas querem que as coisas caiam do céu. Nada cai do céu. O que cai do céu é provisão, como o maná. O maná caía do céu sem que eles fizessem nada, porque era a provisão de Deus para eles. Só que para colher dos frutos da terra, você acha que nasceu sozinho? Eles tiveram que plantar, tiveram que arar, tiveram que regar, tiveram que cultivar para comer daqueles frutos. Óbvio que a promessa diz que eles iam comer de vinhas, de coisas que eles não tinham plantado. Mas e depois? Depois eles tinham que continuar plantando. Depois eles tinham que continuar fazendo o necessário para que aquele cultivo continuasse, para que aquela colheita continuasse. Então, não ache que milagre, coisas grandiosas não vão cair de mão de você de braços fechados, não, braços cruzados. Não vai. O que cai do céu só é provisão, é coisinha por dia. Mas uma vida farta, uma vida abundante que o Senhor tem para nós temos que provocar. Nós temos que ir lá, que fazer, que acontecer, que provocar os nossos milagres. Olha o que diz na sequência aqui. No versículo 4. Durante esses 40 anos, a roupa que vocês usaram não envelheceu, e nem sequer os pés, e os seus pés nem sequer ficaram inchados. Josué 1:2. Agora meu servo Moisés está morto, e você será o novo líder do povo de Israel. Repita comigo: preparem-se. Essa é uma palavra muito importante para esse momento. Eu ainda pensava acerca disso. Pensa junto comigo. Durante 40 anos, esse povo ficou no deserto, correto? Durante 40 anos vivendo aquela vida, o maná vai e cai, eles saem para colher, moe o maná, faz aquela comidinha e tal. Durante 40 anos vivendo isso. Concorda que quando eles fossem para entrar numa terra nova, óbvio que, como eu disse agora, eles iam comer de coisas que eles não tinham plantado, eles iam desfrutar de coisas que já estavam prontas para eles. Só que concorda que aquela geração
a geração, com exceção de Josué e Caleb, toda aquela geração nasceu no deserto. Então toda aquela geração, eles não sabiam plantar, eles não sabiam arar, eles não sabiam colher, eles não sabiam fazer nada disso, porque a comida caía do céu, literalmente. Então olha como é importante essa parte do preparo. Não tem como eu entrar numa terra e desfrutar e querer coisas grandes se eu não estiver preparado para aquilo. Concorda que essas pessoas que nasceram no deserto, eles tiveram que aprender a plantar, tiveram que aprender a cultivar, tiveram que aprender a arar a terra, tiveram que aprender a ter todas as informações para fazer uma boa colheita, para colher tudo aquilo. Então eles tiveram que fazer o quê? Se preparar para isso. Eles tiveram que ter um preparo para desfrutar, para comer daquele fruto. Porque às vezes quando a gente fala assim, gente, não, é a terra prometida, é a hora, parece que não teve desafios. Você imagina, você viveu 40 anos fazendo a mesma coisa, você não sabe fazer nada, é a mesma coisa que pegar eu e você e jogar a gente no meio de uma fazenda e falar, ó, se vira aí. Beleza, é uma terra, tá lá, ela é prometida, ela é boa, mas o que eu vou fazer? Eu não sei plantar, eu não entendo de nada, eu não entendo de semente. Se você não estiver pronto, não se preparar, você vai passar fome na terra prometida. Então é necessário esse preparo, é necessário estar pronto, é necessário, peraí, o que eu preciso, como, vocês têm ouvido o bispo falar, que ele foi fazer exames, uma série de coisas, o que isso é? Está se preparando. Se o meu físico não estiver preparado para viver as promessas de Deus, eu não vou conseguir. Se eu não tiver energia o suficiente para viver aquilo que Deus tem para mim, eu vou perder essa promessa. Eu vou deixar uma oportunidade passar. Então, o preparo depende de nós. O preparo aqui, ó, prepare-se. Prepare-se, Josué. Prepare-se para guiar este povo na travessia do Rio Jordão. O que Deus estava falando para Josué? Ó, você tem que se preparar. Você tem que estar pronto, você tem que estar no jeito. Você tem que estar na posição. Você tem que estar preparado para esse grande desafio. Nós vamos ter grandes desafios. Mas o preparo, Deus não vai me preparar. Deus não vai preparar você. O preparo vai de você. É você quem tem que se preparar. Aqui Deus não está dizendo assim, ô Josué, eu vou te preparar para guiar esse povo. Ele está falando, ó, prepare-se. Fica aí, se arruma. Aí na sequência do texto é assim, para guiar esse povo na travessia do Rio Jordão, para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas. Repita comigo, ninguém será capaz de impedir a sua marcha. Sabe o que isso significa? Ninguém será capaz de impedir você de avançar. Ainda que opositores apareçam, ainda que pessoas queiram fazer você parar, repita assim comigo, ninguém vai conseguir me impedir. Ninguém vai conseguir impedir você de avançar. Ninguém vai conseguir impedir você de conquistar aquilo que Deus já te prometeu. Aquilo que Deus confiou e entregou nas suas mãos. Na sequência, diz assim, Josué 3, dando ao povo as seguintes instruções, quando virem a arca da aliança, o seu Deus, sendo levada pelos sacerdotes, repita comigo, vão atrás deles. Primeiro lugar aqui Josué está dando instruções ao povo, dizendo, ó, quando vocês virem a arca, quando vocês virem os líderes, quando vocês virem as lideranças, quando vocês virem os sacerdotes carregando a arca, coloca o olho nela. Vão atrás, siga, trazendo para nós o que isso significa. Nesse momento, nessa época, nós precisamos seguir a presença de Deus. Nós precisamos estar altamente sensíveis ao que o Senhor fala conosco. Uma das orações que eu tenho feito, do finalzinho do ano para cá, eu tenho orado todos os dias, praticamente, dizendo assim, Senhor, assim como a vela de um navio é altamente sensível ao vento que sopra, eu quero ter um ouvido altamente sensível à tua voz. Por que a vela do navio? Porque a mínima mudança de direção do vento, aquela vela se adapta, aquela vela se adequa e ela está sensível àquilo. Então todos os dias eu oro sobre isso. Senhor, para esse lugar que eu vou, para essa terra que eu estou indo,
Porque é exatamente isso que Josué disse aqui ao povo. Para esse lugar que nós estamos entrando, para essa nova fase que estamos entrando, nós precisamos de uma sensibilidade muito maior. E a mesma coisa para nós. Nessa estação que estamos pisando, nessa estação que estamos entrando, a sensibilidade de antes não cabe. O tempo Moisés nos levou até aqui, mas daqui para frente tem que ser o Josué. Entende? A mentalidade, o espírito que me trouxe até a porta da terra, não é o espírito que vai me fazer entrar nela. O espírito que me tirou da escravidão do Egito, não é o espírito que vai me colocar lá dentro. Moisés tirou da escravidão, mas foi Josué quem colocou na terra. Então entende que o que você fez no passado talvez não caiba mais aqui. Mas o que isso significa? Que Deus está nos esticando, gente. Que Deus está nos puxando para um nível maior. Para um nível maior de sensibilidade, para um nível maior de comunhão, para um nível maior de atenção ao Espírito do Senhor. Então, aqui deixa claro, peraí, vão atrás, vai atrás. E aqui também, quando fala pelos sacerdotes levitas, a gente também está atento às nossas lideranças. Está atento aos sacerdotes, está atento à palavra, está atento ao direcionamento que vai vir do altar. Está atento às direções que vão vir das nossas lideranças. Peraí, o que o pastor falou hoje? O que o bispo falou hoje? O que a bispa falou hoje? Deixa eu estar atento a isso. Deixa eu ir atrás, deixa eu seguir, deixa eu estar atento a esses detalhes. Na sequência, no versículo 4, diz assim: mas é necessário que vocês fiquem cerca de 900 metros atrás da arca. Cuidado, não cheguem perto dela. Vocês nunca estiveram no lugar para onde vamos. Por isso, eles vão na frente, repita comigo, como guias. O que está falando? Quem que vai guiar? É a presença de Deus que vai guiar e os sacerdotes. Eles que vão na frente, eles que vão puxar a fila, eles que vão conduzir. Aí talvez você está pensando só no pastor. Não, homens, você é sacerdote da tua casa. É você quem vai puxar a fila da tua casa. É você quem vai tomar a mão aqui dos seus e vai guiá-los. É você, homem. Então assuma essa posição também nesse tempo. Assuma esse lugar nesse tempo. De que você vai pegar nas mãos dos seus e você vai chamar para jejum, você vai chamar para oração, você vai convocar, você vai conduzir a tua casa. Assim como está escrito aqui. Você vai ser conduzido pela arca, pela presença de Deus, mas você vai conduzir a sua casa. Você vai conduzir aqueles que estão atrás de você. Na sequência, o que isso significa também? A arca da aliança ia ser o guia deles. Assim como eu dei o exemplo agora da vela, do barco, a arca da aliança, ela representa o Espírito de Deus. E aqui significa que o Espírito de Deus deve nos guiar nessa caminhada. Por quê? Porque nós vamos passar por lugares, gente, que a gente não conhece. Vamos ter desafios que, se não for pelo Espírito, não vamos vencer. Vamos ter embates, batalhas, que se não for pelo espiritual, a gente vai fracassar. Nós teremos batalhas e enfrentamentos nesse ano de 2024, que se não for pelo Espírito de Deus, pela unção do Senhor, pelo poder dele, nós vamos sucumbir. Por isso que é necessário uma dependência ainda maior do Senhor. Por isso que é necessário um nível de atenção e de sensibilidade. Era isso que o Josué estava falando para o povo. Fica atento, fica lá focado, não tira os olhos não, porque você vai passar por um lugar que você não passou, então você tem que estar focado ali. E sabe o que isso aqui mostra também, esse texto? Repita comigo, o foco no lugar certo. Porque foca só na presença, foca só na arca. Porque certamente poderia ter muitas distrações dos lados. Certamente poderia ter muitas distrações ao redor. Mas aqueles que estão focados, só olhando para aquele objetivo, esses vão entrar. Esses vão viver. Mas não olhe isso simplesmente como uma história. Traga isso para a tua vida. Traga isso para a tua realidade. Na sequência, eu coloquei assim, Josué 3,5. Então Josué disse ao povo, repita comigo, purifiquem-se. Eu continuo, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. Sabe o que isso significa? Sem santificação não existe a glória de Deus. Sem separação não existe unção. A unção de conquista só vem com separação, com preparação e com santificação.
A unção de conquista só vem com santificação. Se você não se santifica, você não tem poder de conquista. Se você não leva uma vida de renúncia, se você não leva uma vida santificada, você não vai ver a glória de Deus. Lembra que disse o Senhor? Sem santificação, ninguém verá Deus. E não se trata só simplesmente de ver Deus face a face. Se trata de ver a glória de Deus na minha vida. Se eu não for uma pessoa santa, separada, eu não vou ver a glória de Deus, eu não vou ver o poder dele se manifestando na minha vida. Quando a gente olha para a vida de Sansão, por exemplo, foi imposto a ele que ele tinha que ser santo, tinha que ser separado. Para quê? Para que o poder do Senhor estivesse na vida dele e ele pudesse realizar coisas grandes. Então, para eu viver uma vida poderosa, para eu viver uma vida de conquista, eu preciso estar separado, eu preciso ser separado. Quando Sansão, ele começou a se lançar aos seus desejos e a fazer tudo que tinha que fazer, ele perdeu a força dele. Não foi o cabelo, não era o cabelo que dava força para ele, não. Era a obediência, era a fidelidade, era a santificação, a separação. Então coloque isso dentro de você. Quanto mais santo, repita comigo, quanto mais santo, mais poder. Todos nós queremos viver uma vida poderosa. Todos nós queremos ver uma vida assim, magnífica, flutuando, andando em poder. Andando nos dons do Espírito, andando cheio de unção, de carga. Mas esse tipo de vida só vem com um alto preço, um preço de renúncia, um preço de santificação. E é sobre isso que esse texto quer dizer. Na sequência, Josué 3,7 diz assim: Então o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam, grava bem essa parte agora, para que saibam como estive com Moisés, repita comigo, assim estarei com você. Na sequência diz assim: Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Quando chegarem às margens das águas do Jordão, repita comigo, parem ali. Agora olha aqui para mim um minuto. Jordões da nossa vida só são abertos com passos de fé. Jordões não vão ser abertos com choro. Jordões não vão ser abertos com melancolia. Jordões não vão ser abertos com murmuração. Jordões serão abertos, repita comigo, com passos de fé. É assim que você vai abrir o Jordão da sua vida. Eu não sei qual que é o Jordão da sua vida, mas o Jordão aqui era o primeiro desafio deles. Ali era só o início de tudo que Deus tinha para fazer. E Deus já estava anunciando que Ele ia fazer maravilhas, que Ele ia fazer coisas grandiosas. Grava essa parte aqui que eu diz assim, ó, quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Quem foi que falou isso para Josué? Vamos ver se você está atento. Quem foi? Deus. Então anota isso, ok? Então vamos lá. Em Josué 3:10 diz assim: Josué continuou: Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Aqui já é Josué falando com o povo. Diz assim: e que sem falta expulsará de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança e de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem as águas do Jordão, repita comigo, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Ok? Veja bem. Olha o detalhe do texto. Olha como que a gente precisa estar prestando atenção no detalhe do detalhe. O Senhor Deus não disse para eles, ó, Deus dando a direção a Moisés, ó, vocês vão sair, os sacerdotes vão lá e eles vão parar na margem. Não é isso? Está ali? Volta lá no outro texto. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Ok? Então está falando das margens. Agora quando a gente vai lá para o outro, para a direção, o 11. Josué diz assim, eis que a arca, pode passar, na sequência, isso. Quando a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão,
elas serão cortadas. Mas Deus falou isso para ele? Não. Mas de onde ele tirou isso? Repita comigo, da fé. Mas de onde que esse homem tirou isso? Da fé. Sabe o que esse homem fez? E é o que você precisa fazer para o Jordão da tua vida. É chamar à existência o que não existe. É chamar, é provocar os milagres da sua vida. Esse homem não tinha recebido essa direção. A direção que ele recebeu é: vai até ali e para. Vai até ali e não avança. Vai até ali e para. Só que esse homem, movido pela fé, certamente, o que ele falou? Não, falando para o povo, ele estava dando a direção para o povo. Ele era o cara que comandava o povo. Ele estava dizendo, quando os sacerdotes pisarem na água, a água vai se abrir, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai realizar. E sabe o que isso significa? Da onde que esse homem tirou isso? Porque ele viu acontecer com Moisés. E Deus não prometeu? Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Então ele teve fé, ele creu nessa palavra. Peraí, assim como o meu Deus esteve com Moisés, assim como o meu Deus abriu aquele mar vermelho, eu creio que vocês vão lá, vocês vão pisar, e essas águas vão se abrir, e eu vou passar. Assim vai ser conosco. A ele. Você sabe o que isso significa? Isso é testemunho. Ele viu, ele testemunhou a glória de Deus, ele testemunhou as águas do Mar Vermelho se abrindo. O que você já testemunhou na vida de uma pessoa? O que você já viu na vida de uma pessoa? O mesmo Deus daquela pessoa é o seu Deus. O mesmo Deus que fez na vida dela, Ele pode fazer na sua. Só que você precisa ter essa fé de Josué. Peraí, Senhor, o Senhor é o mesmo Deus que fez na vida daquela pessoa. O Senhor é o mesmo Deus que curou aquela pessoa de câncer. O Senhor é o mesmo Deus que prosperou aquela pessoa. O Senhor é o mesmo Deus que fez aquilo. E se o Senhor fez lá, eu creio que o Senhor vai fazer hoje. Assim precisa ser. Mas você precisa acreditar nisso, precisa estar dentro de você. Quando eu li isso aqui, meu Deus, minha cabeça explodiu. Eu falei, mas se Deus não deu essa direção para esse cara, de onde ele tirou isso? Ele tirou do que ele viu. O que você já viu de testemunho glorioso na igreja? Feche seus olhos aí, pensa um testemunho glorioso que você queria para a tua vida. Pensou? Assim como Deus disse, eu digo a você a mesma coisa. Assim como Deus esteve com essa pessoa aí, eu já declaro que Ele vai estar com você. E o que aconteceu na vida dessa pessoa, vai acontecer na sua. Em nome de Jesus. Creia nisso. É o mesmo Deus. Esse homem, ele só viu. Ele viu acontecer, ele viu o que tinha acontecido. Isso aqui é maravilhoso. De verdade, quando eu li isso aqui, eu fiquei altamente impactado hoje. Eu estava lendo hoje na minha leitura diária, eu estava lendo o livro de Josué toda, eu falei, meu Deus, olha isso aqui. Quem falou para esse homem? Deus falou para ele parar ali. Deus não falou para ele tocar nas águas. Deus não falou para ele pisar lá. Ele agiu a fé, ele chamou a existência o que não existia. E sabe o que isso é para nós? Eu não sei qual é o Jordão que está diante de você, eu não sei qual é o Jordão da tua vida, mas ele só vai abrir com passos de fé, porque literalmente esses passos que eles deram ali, pisando na água, Deus não mandou dar, foi pela fé, foi aquele impulsionamento, foi aquela crença de que ia acontecer, e aconteceu, na sequência, diz assim, no 15, quando eles levavam a arca, chegaram ao Jordão e seus pés se molharam na beira das águas. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Dan, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Repita comigo, então o povo passou diante de Jericó. O 3,17 diz assim, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, repita comigo, pararam firmes no meio do Jordão. Isso aqui também é uma outra grande lição para nós. Concorda que o Jordão ser aberto é um milagre, não é? Isso é óbvio, não precisa nem colocar na ponta do lápis. O que sustenta as águas, ou seja, as águas lá, em pé, dividido no meio, em terra seca, é a presença de Deus no lugar certo. Porque se você ler aqui,
a Arca da Aliança, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. O que sustentou aquele milagre acontecendo foi a presença de Deus no lugar certo. Foi a presença de Deus como no lugar correto. Porque a presença de Deus no lugar errado não faria aquele milagre acontecer. Agora traga isso para a tua vida. O que vai sustentar esse milagre na tua vida, o que vai sustentar essa vitória na tua vida, é você manter a presença de Deus no lugar certo. E isso vai fazer com que esse milagre, vai fazer com que essa bênção seja sólida. E assim, ainda hoje, lendo e indo mais na profundidade, às vezes a gente imagina que assim, abriu, tal, beleza, foi rápido. Você imagina a quantidade de gente que tinha? Imagina para passar tudo aquilo de gente, para atravessar para o outro lado. Você acha que era pouca gente? Era muita gente. Então, quanto tempo essas águas precisaram ficar lá abertas? Às vezes a gente, foi 10 minutos para passar. De verdade, eu não acredito que foi 10 minutos, tem sido horas. Porque se quando esse povo saiu do Egito tinha 2 milhões de pessoas, para pensar. Para passar lá. É muito tempo que ficou aquilo lá aberto. Muito tempo, assim como o Mar Vermelho, muito tempo ficou aberto. Então, nós precisamos estar com isso dentro de nós. O que sustenta o milagre é a presença de Deus no lugar certo. E na sequência, deixei isso mais bem claro, no 4:18. Quando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, as plantas dos seus pés se puseram na terra seca. Repita comigo: as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes. Nitidamente deixa claro que o que sustentou aquele milagre acontecendo foi a presença de Deus no lugar certo. Sabe como isso chama? Prioridade. Faça de Deus a prioridade, que o milagre vai acontecer. Faça de Deus, coloque Deus no devido lugar dele, como prioridade que ele deve ser, e o milagre vai continuar acontecendo. É isso que você precisa fazer. É isso que precisa queimar dentro de você. É isso que precisa estar aí. Peraí, eu preciso manter Deus no lugar certo. Se eu tirar Deus do lugar certo, talvez as coisas vão desandar. As coisas não vão dar certo. Josué 5:1. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado. Repita comigo: o coração deles se derreteu de medo. Na sequência diz: e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Sabe o que isso significa? Seus inimigos já estão tremendo de medo. Os seus inimigos já estão assim, se derretendo. O diabo já está se derretendo por tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida nesse ano. E já está assim, batendo biela. Porque vai ser grande. Muito grande. E o futuro dirá. Você vai ver. O futuro vai mostrar isso para nós. Porque quando nós chegarmos lá em dezembro, dia 31 de dezembro, nós vamos estar maravilhados. E eu verei muitos desses rostinhos que estão aqui, testemunhando o que viveu nesse ano em nome de Jesus. Lá no filme da retrospectiva, eu já declaro que você será uma das pessoas que vai estar lá, testemunhando. Foi o melhor ano da minha vida, foi o melhor ano da minha história, foi o ano em que tudo mudou. Amém? Você crê nisso? Se coloque de pé, então. Em Josué 5:9, aliás, aqui nessa passagem que fala que eles estavam morrendo de medo, é porque o Jordão tinha sido aberto. E eu creio que hoje, nessa noite, Jordões estão sendo abertos. Pela fé. Jordões estão sendo aqui, milagres grandiosos vão acontecer. E aqui tem outra lição para você. Josué tomou posse de uma palavra que
ele nem sabia que ia ser proferida. E hoje a gente usa muito essa palavra. Abacuque não fala, Senhor, faz de novo. Josué, naqueles passos de fé em que o Jordão abriu, não com boca, mas com atitudes, ele estava dizendo, Senhor, faz de novo. Porque o Senhor não repetiu o milagre? Não foi o mesmo milagre? Praticamente? Abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão. É a mesma coisa. Deus faz de novo. Ele faz. Quando eu falei para você fechar os seus olhos e visualizar um testemunho aí que você quer para a sua vida, sabe o que eu estava fazendo você? Exercitar exatamente isso. Senhor, faz de novo. Há quem diga, tá? Que a palavra testemunho, ela vem de fazer de novo, da origem dela, lá, acho que do hebreu, do hebraico. Dizem que é fazer de novo. Então, quando Deus fala que nós devemos testemunhar aos nossos filhos, se não me falha a memória, em Salmo 78 fala isso, o que ele está querendo dizer? Fala para eles que é possível fazer mais uma vez. Mostra para eles que é possível fazer de novo, e 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 de novo. E é isso que Deus fala para você hoje. Eu não sei qual que é o Jordão da tua vida, mas é só o primeiro desafio. Mas eu acredito que hoje o seu Jordão está sendo aberto. Do fundo do meu coração eu acredito nisso. Que hoje, mas você não pode se distrair. Você viu que foi uma série de direções. 2 capítulos foi o suficiente para a gente tirar tanta coisa. Tanta coisa. Não tira os olhos da arca, fica atento, fica focado ali. O que sustenta o milagre é a presença de Deus no lugar certo. É priorizando a Deus. É isso que você precisa fazer. Estar atento aos detalhes. Buscar esse ouvido sensível à voz do Senhor. Buscar esse ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Esse ouvido sensível a tudo que Deus quer operar na sua vida. Porque Deus, Ele quer fazer. E eu sei que muitas pessoas vão viver. Muitas. Projeta Josué 5:9 aqui. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Sabe o que isso significa? Aqui, o povo tinha se circuncidado. O povo tinha feito uma aliança com Deus. Eu acredito que se no dia 1º, dia 31 para o dia 1º, você fez uma aliança com Deus. E eu já declaro essa palavra sobre a tua vida. Que a vergonha do Egito, sabe o que é a vergonha do Egito? A vergonha do mundo. A vergonha daquele tempo ruim, daquele tempo de escravidão, daquele tempo do deserto. O Senhor hoje está removendo de nós. O Senhor hoje está tirando de nós. O que te dava vergonha? O que te envergonhava? O que te doía? O que te machucava? O Senhor hoje tira essa marca de você e coloca a marca dele. Porque circuncisão era uma marca da aliança. Se você não fez, faça uma aliança com Deus. Se você não fez, tome essa decisão. Porque acredite, Jordões vão se abrir. E nós vamos viver, desfrutar da nossa terra. No versículo 10 diz assim: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Repita comigo: no dia seguinte, a Páscoa, comeram do fruto da terra. Páscoa, quem é a nossa Páscoa? Senhor Jesus. Você tem tudo para começar a comer do fruto da sua terra já, se você fizer uma aliança com o Senhor Jesus. Tudo. No dia seguinte, isso aqui mexe muito comigo, mas muito mesmo. Olha como é rápido. Quando você se rende de todo o coração ao Senhor Jesus, olha como é rápido você passar a comer de frutos que Ele tem para te dar. No dia seguinte.
Senhor tem uma terra vasta para nós. Mas para isso nós precisamos ser fortes, ser corajosos. Esse ano você vai ter muitos enfrentamentos e muitas batalhas. Mas se você vai ler Josué 1:9. Você vai ler Josué 1, sempre. Seja forte, seja corajoso. Medite na palavra de dia, medite na palavra de noite. Você vai declarar isso para você todos os dias. Você vai declarar aquele versículo do versículo 5 lá. Que ninguém vai resistir a vocês, ninguém vai conseguir impedir a sua marcha, ninguém vai conseguir impedir você de avançar. Você vai ter enfrentamentos, você vai ter batalhas, mas você vai olhar para aquela situação e falar assim: olha, o Senhor me fez uma promessa que ninguém ia me impedir de avançar, e eu estou avançando, eu estou indo para cima, e eu sei que a vitória é minha. O Senhor não está nos livrando de enfrentamentos, gente, mas Ele está nos dando uma graça muito maior para vencer esses inimigos. É isso que você precisa colocar no seu coração. O Senhor não está te isentando da batalha, Ele está te dando uma capacitação maior para vencer cada uma delas. Só que isso vem com santificação, com poder, com graça. E eu quero que você, hoje, que você comece a crer nisso, a fazer esse milagre existir dentro de você. Qual que é o Jordão que você vai passar? Com seus olhos fechados aí. Qual é o Jordão da sua vida? Qual é o Jordão da sua vida? Qual que é o Jordão da sua vida? Qual é o Jordão que você vai atravessar hoje pela fé? O Jordão não foi aberto com palavras bonitas, o Jordão não foi aberto com conversa fiada, o Jordão foi aberto com passos de fé, o Jordão foi aberto com passos daquele que creu. Ninguém falou para Josué pisar na água, mas ele creu, ele pisou, ele mandou: pode pisar, porque as águas vão se abrir. E a mesma coisa que o Senhor fala a você hoje. Talvez a direção que você recebeu é: vá até aqui, mas o Senhor hoje te puxa para caminhar uma milha a mais, para dar passos de fé, porque Jordões são abertos com passos de fé. Jordões não são abertos com melancolia, Jordões não são abertos com choro. Então hoje se levanta com fé. Eu quero que você comece a declarar qual é o Jordão que você vai atravessar, qual é o Jordão que você vai passar. Diga isso, fala: Senhor, eu estou me levantando hoje, eu estou dando passos de fé hoje. Se você não deu passos de fé, se você não fez o que precisava fazer, faça agora e faça com fé, faça acreditando, porque Josué chamou a existência o que não existia. Josué disse: ó, vai lá, pisa, porque vai abrir, Deus vai fazer abrir. Então diga isso hoje, fala: Senhor, eu creio, hoje eu dou o meu passo de fé, hoje eu dou o meu passo de fé, porque eu acredito que esse milagre vai acontecer, eu acredito que essa mudança vai acontecer na minha vida, eu acredito, eu creio, o impossível vai acontecer. Era impossível aquele Jordão se abrir, era impossível o mar se abrir, mas Deus fez, Deus operou, e da mesma forma que Deus fez no passado, Deus faz de novo. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a situação, mas eu já declaro hoje: esse Jordão está sendo aberto, esse Jordão está sendo aberto agora. Creia, se levante em fé, se levante em poder, se levante em ousadia, se levante crendo, porque o Jordão da sua vida está sendo aberto agora. O Jordão da sua vida está sendo aberto agora, e eu declaro: o caminho está sendo aberto. Vá, pode ir, pode pisar na água, pise na água e você verá o Jordão se abrindo. Pise na água, porque o Senhor vai fazer maravilhas, o Senhor vai operar maravilhas no nosso meio. Acredite, acredite. O Senhor te trouxe até aqui, e se você está aqui, se você passou por aquele texto de Deuteronômio 8, é o Senhor te dizendo: eu te aprovei, você passou aprovado, e eu vou fazer, eu vou realizar. Então creia, Deus
vai fazer, Deus vai operar. O impossível vai acontecer na sua vida, o impossível vai acontecer. O tempo do maná cessou, o tempo da provisão cessou. Deus tem uma abundância para você, Deus tem uma terra que mana leite e mel, Deus tem um novo tempo, Deus tem uma estação de conquista, uma estação de conquista. Deus tem para você uma estação de conquistas. Qual é a sua terra prometida? É ela mesmo que você vai conquistar. Promessas antigas, o Senhor tem nos prometido. Promessas antigas vão acontecer. Creia nisso. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei o que Deus prometeu a você há muito tempo. Assim como Deus prometeu a Caleb, ele reivindicou e disse: dai-me a minha montanha. Então peça a sua montanha, peça a sua herança, porque Deus tem ela para você. Deus tem a herança para você. Não importa quanto tempo, não importa quanto tempo Ele te prometeu, eu acredito, o Senhor tem para nós o cumprimento de promessas antigas, o cumprimento de promessas de uma vida. O que Deus prometeu a você, prometeu que você ia gerar, prometeu que você ia ter filhos, prometeu que você ia ser um grande empresário, prometeu que você ia estar por cabeça, prometeu que você seria colocado numa alta posição. Então acredite, porque é isso que Ele tem para você, é isso que Ele tem para você. O seu Deus não mudou, é o mesmo Deus de Josué, é o mesmo Deus de Moisés, mas a era Moisés acabou. Se anime, se alegre com isso, porque o deserto chegou ao fim, o deserto acabou, e Deus vai fazer o impossível. Aleluia, aleluia. Com seus olhos fechados, Zacarias 8:6 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que isso significa? O que é impossível para os seus familiares, o que é impossível para as pessoas do seu trabalho, o que é impossível para as pessoas que olham para você, não vai ser impossível para Deus. Deus vai operar. Deus vai fazer. Talvez esse é um dos versículos que eu mais prego para mim mesmo. Josué 21:45, eu quero que você leia comigo. Nenhuma promessa falhou, repita isso comigo, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Repita comigo, tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou na sua vida. Não é porque passou um tempo, não é que parece que não está acontecendo, que ela falhou. Isso não significa nada. A promessa não falhou. Ela está aí e muito bem viva. A promessa não falhou. Você sabe por que a promessa não falhou? Porque para a promessa falhar, repita comigo, Deus precisa falhar. E Deus falha? Então a sua promessa também não falhou. Creia nisso. Qual é a sua promessa? Tome posse dela. Com seus olhos fechados, tome posse dela. A sua promessa não falhou. 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 Vai ser conquistado pela fé. Vai ser conquistado pelo poder do Senhor. Vai ser conquistado pelo poder do Espírito, pela unção que vem do alto. Qual é a promessa que Deus fez a você? Pense nela aí agora. Pense nela agora. Qual é a promessa que Deus fez a você? Qual é a promessa que Deus fez a você?
Receba poder para vivê-la. Receba poder para vivê-la. Receba poder para vivê-la, em nome do Senhor Jesus. Receba poder para vivê-la. E eu declaro desde já que promessas antigas hoje estão sendo renovadas dentro de você. Promessas que talvez você tinha até esquecido, o Senhor hoje garante a você: eu vou realizar, eu vou fazer. Sabe aquela promessa que você deixou? Sabe aquela promessa que você até esqueceu de orar? Assim como foi com Zacarias, pai de João, o Senhor disse a ele: a sua oração, aquela oração que você parou de fazer, ela foi ouvida, e eu vou operar, eu vou realizar. Receba em nome de Jesus. Receba o poder para gerar. Receba essa graça. Receba essa unção. Receba agora. Isso. Pode tomar posse. Toma posse da sua promessa. Toma posse do seu sonho antigo. Pode tomar posse, porque eu creio que o Senhor hoje está renovando sonhos, está renovando promessas, está renovando promessas antigas. Creia nisso. O Senhor hoje está renovando promessas antigas, e Ele está deixando claro: não vai ser pela violência, não vai ser pela força do seu braço, vai ser pelo meu Espírito, vai ser pelo meu poder, vai ser pela minha unção. Então receba a unção para viver a tua promessa. Receba agora a unção que vem do alto. Receba agora o poder que vem do Espírito. Receba agora essa unção em nome de Jesus. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Você vai viver promessas antigas. Quais são as promessas que Deus fez a você? Eu quero que você busque lá na sua memória. Pode pensar, é aquela mesmo. Sabe aquela que você esqueceu? Sabe aquela que você achou que passou da hora? O Senhor hoje diz a você: não passou da hora, eu vou fazer. Creia nisso. Aleluia. Aleluia. Receba essa unção em nome de Jesus. Receba esse poder em nome de Jesus. Deus vai fazer, o impossível vai se dobrar. Aleluia. Receba essa unção em nome de Jesus. Receba esse poder. Receba essa graça. Receba esse revestimento hoje. Receba esse revestimento hoje. Receba agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Com seus olhos fechados. Escute o que eu vou dizer a você. Zacarias, pai de João Batista. A bispa trouxe isso no encerramento do jejum para nós. E ela disse que a oração que Zacarias tinha deixado de fazer, o anjo apareceu a ele e disse: eu ouvi aquela oração. O que você parou de orar? Qual foi o sonho que você deixou de lado? Ei, não deixe. O Senhor tem promessas de uma vida para fazer na sua vida. O Senhor tem promessas de uma vida toda para entregar nas suas mãos nesse ano. Mais do que tudo isso, juntamente, nós estamos recebendo também uma porção, uma graça, para fazer coisas que a gente não fazia. Para fazer coisas que a gente não conseguia fazer antes, a gente vai conseguir. Lembra de Isaac? Que ele cavou um poço, e a Bíblia diz que era um dos poços de seu pai. Depois cavou outro, depois cavou outro. E aí o Senhor disse: agora eu abri espaço para vocês prosperar. Receba isso, porque agora, nesse ano, você tem espaço para prosperar. Agora, nesse ano, você tem espaço para viver. Pode cavar, pode fazer, porque você vai achar água. Pode cavar, pode fazer novamente. Pode ir lá fazer aquilo que não deu certo antes, porque agora vai dar certo. Faça o que não deu certo antes, porque hoje o Senhor derrama sobre você uma graça que vai dar certo. Creia nisso.
o que não deu certo no ano passado, o que não deu certo no ano retrasado, vai dar certo agora. Então pode falar com aquele cliente, pode falar com aquela pessoa que não fechou o negócio com você, aquela pessoa que te disse não, pode falar, porque o Senhor hoje derrama sobre a tua vida uma graça. Vai dar certo, creia nisso. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Com seus olhos fechados ainda, para que tudo aquilo que Israel viveu acontecesse, o primeiro passo foi Moisés impor as mãos sobre a cabeça de Josué. Foi transferir do espírito que havia nele sobre Josué. Foi transferir daquela unção que havia sobre a vida dele para a vida daquele homem. E a partir dali, tudo começou a fluir. Foi aquele o momento. Números 27:18 diz: o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Esse versículo aqui também mostra outra coisa. Você vê que existia um alinhamento entre o conquistador e o sacerdote. Você precisa de um alinhamento com a tua liderança. Você precisa de ajuda. Josué tinha uma liderança. O sacerdote. Existe uma comunhão entre o sacerdote e o conquistador. Porque cada um tem papel distinto. Josué era um homem de guerra, mas ele precisava de um sacerdote. Não ache que você hoje recebeu essa unção, que você vai sair e que você vai fazer, fritar e assar e você vai estar por conta, não. Você precisa de uma liderança, você precisa de uma direção. A Bíblia diz que quem ouve os profetas prospera e tem bom êxito. Crê nos profetas, crê. Na sequência diz assim: e impôs as mãos sobre ele e lhes deu as suas ordens, como Moisés havia falado por meio de Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso, os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Eu não tenho condições hoje de colocar as mãos sobre a cabeça de todos. Mas eu creio que assim como numa outra oportunidade, Moisés chamou 70 líderes e transferiu do espírito dele aos 70. Eu acredito que isso pode se repetir aqui hoje. Antes de você conquistar tudo que você tem para conquistar, você precisa do Espírito de Deus na sua vida. Você precisa da unção do Senhor na sua vida. Então eu gostaria que você, aqueles que crescem, aqueles que creem, que acreditam, sai do seu lugar e vem até aqui. Pela quantidade de gente, pode vir até aqui no altar, pode subir, com os olhos fechados. Escute o que eu vou dizer a você. A Bíblia diz no livro de Números também que Moisés chamou o povo, e a Bíblia diz que ele tirou do espírito dele e transferiu a 70 homens. Nós estamos em mais que 70 aqui.
Mas eu creio que isso se repete hoje. Eu creio que isso se repete agora. Então eu quero que você neste momento, com seus olhos fechados, comece a dizer ao Senhor: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero essa unção, eu quero esse poder. Eu quero ser cheio, eu quero. Em nome do Senhor Jesus, da autoridade que foi me dada, da unção que foi derramada sobre a minha vida, do Espírito que foi derramado sobre a minha vida, eu transfiro a você hoje. Seja cheio dessa unção agora, seja cheio do Espírito Santo, seja tomado agora dessa unção, assim como Moisés impôs as mãos. Eu quero que você coloque as mãos sobre a sua cabeça e diga: Senhor, eu quero. Senhor, derrama sobre mim essa unção, derrama sobre mim esse poder. Eu quero ser cheio da tua glória, cheio da tua sabedoria, cheio do teu Espírito. Receba agora, receba uma unção de conquista, receba uma unção de conquista. Seja cheio agora, cheio. Isso, seja cheio agora, seja cheio desse Espírito agora, seja cheio dessa unção agora, seja cheio dessa unção agora. Eu transfiro a você, seja tomado agora desse poder, seja tomado agora, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja possuído agora pelo Espírito dele. Seja possuído agora pelo Espírito dele. Seja tomado agora em nome de Jesus. Seja tomado agora em nome de Jesus. Receba essa unção. Receba essa unção. Eu declaro. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim como Moisés impôs as mãos sobre aquele homem e ele recebeu naquele momento uma unção de conquista, receba agora essa unção de conquista. Receba agora essa unção para crescer, essa unção para prosperar. Receba em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Receba o Espírito Santo. Receba a presença de Deus está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Seja cheio. Oh, aleluia, 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 aleluia. Seja tomado agora. Seja cheio. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Hoje o Senhor remove de você a vergonha do Egito. Seja cheio da glória de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Em nome do Senhor Jesus, eu transfiro a você da autoridade que foi derramada sobre a minha vida, da unção que há sobre a minha vida. Eu derramo sobre você agora. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio desse poder agora. Oh, aleluia. Seja cheio. Seja cheio. Receba uma carga maior de unção. Receba uma carga maior de poder. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Com seus olhos fechados, não diga nada. Apenas sinta o Espírito Santo te capacitando para essa fase. Sinta o Espírito Santo te capacitando para essa fase. Sinta Ele te enchendo do Espírito de sabedoria. Sinta Ele te enchendo da unção de sabedoria. Sinta Ele te enchendo desse Espírito agora. Sinta Ele te enchendo desse Espírito agora. É possível sentir a presença de Deus. É possível sentir Ele aqui. E você sabe
O Senhor hoje te dá uma unção para conquistar. O Senhor hoje derrama sobre você uma unção para essa nova fase, uma unção para você conquistar o inconquistável. Jericó era inconquistável. Receba essa unção agora. Receba essa unção agora. Receba, receba, receba. Seja cheio da glória de Deus. 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 Em nome de Jesus, seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da glória de Deus. Isso, isso. Dê liberdade a Ele. Abre o seu coração e você vai sentir a unção dele fluindo sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Receba uma unção nova. Receba uma unção nova. Dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade a Ele. Ele está fazendo uma obra aqui hoje. Acredite, hoje o seu Jordão está sendo aberto. Seja cheio da glória de Deus. Oh, aleluia. Receba essa unção. Aleluia. Receba o Espírito Santo na sua vida. Receba. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Se manifestará. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Ele vai se manifestar. Esse ano será o maior ano, o ano de mais glória, o ano de mais unção, o ano de mais poder, o ano de mais graça, o ano de mais realização, o ano de mais poder sobre a sua vida. E Ele começa, Ele já começou. O Senhor está derramando sobre você uma unção nova para esse novo ano. Receba esse poder. Aleluia. Seja cheio, 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 cheio. Seja cheio dessa unção agora. Seja cheio, 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 cheio. Isso. Ele tem mais. Ele tem mais. Receba, receba, receba. Deus se manifestará. Ele tem mais. Ele tem mais. Se manifestará. Aleluia. Aleluia. Receba essa unção em nome de Jesus. Você vai conquistar. Você vai conquistar. Aleluia. Se manifestará. Aleluia. Se manifestará. Jireh se manifestará. Cheio, 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 cheio. Se manifestará. Receba a unção de conquista. Aleluia. 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 Receba essa unção. Se manifestará. Receba esse poder. Se manifestará. Se manifestará. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Se manifestará. Jireh Aleluia. se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Com seus olhos fechados, apenas receba a presença de Deus. Apenas receba Ele te confirmando promessas antigas e te dizendo: eu estou aqui. Ninguém vai resistir a você. Eu estou aqui. Ninguém vai resistir a você. Todos os dias da sua vida, não é hoje, não é amanhã, não é esse ano, é todos os dias da sua vida. Com seus olhos fechados, escute o que eu vou dizer a você. A Bíblia diz em Deuteronômio 20 e pouco: e não houveram cidades altas demais para nós, e não houveram cidades com muros altos demais para nós conquistarmos, porque todas o Senhor nos entregou. Assim será na sua vida nesse ano.
Não haverá cidade alta demais para você. Não haverá cidade alta demais para você. Não haverá muralhas altas demais para você. Você vai chegar lá. Você vai escalar. Você vai viver. Você vai conquistar. Creia nisso. Só mantenha a presença de Deus no lugar certo. Só mantenha a presença de Deus no lugar correto, porque não vai existir muralhas altas demais para você. Aleluia. Diga ao seu Senhor. Aleluia. Ah, Senhor, nós te damos glória. Nós te damos glória. Nós te damos aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Nós te glorificamos, Senhor, porque sabemos que a vitória é certa. A Ele a glória. Diga isso bem forte. Oh, aleluias. Oh, glória. A Ele a glória. Receba a presença de Deus. Receba o Espírito Santo na sua vida. Receba o Espírito Santo na sua vida. Receba essa unção em nome de Jesus. Receba. Receba o Espírito Santo. Oh, aleluia. A Ele a glória. Só o Senhor, meu Deus. Só o Senhor é digno de glória. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te louva. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Para sempre amém. Aleluia. 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 A Ele a glória. Você vai conquistar. A Ele a glória. Com seus olhos fechados, não diga nada. De tudo o que nós ouvimos, o que mais queima no meu coração é: promessas de uma vida inteira vão acontecer. Assim será na sua vida. Promessas de uma vida inteira. Não haverá muros altos demais para você. Anote isso. Não haverá muros altos demais para você. Somente não limite o poder de Deus. Como eu disse no início do culto, crie uma atmosfera de credulidade. E você verá a glória dele como nunca antes viu. Gente, essa palavra é a maior de todos os tempos. Não existiu uma maior do que essa. E os resultados serão equivalentes. Estenda as suas mãos para cá. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro essa unção sobre você. E declaro que você saia daqui hoje revestido do mesmo espírito que havia sobre a vida de Josué, do espírito de sabedoria, de poder, da unção de conquista que havia sobre a vida dele. Eu declaro que você receba essa unção hoje e que você saia daqui para viver sonhos grandes, para conquistar terras inacreditáveis, para conquistar cidades altas, muros que pareciam intransponíveis vão cair diante de você. Eu abençoo a tua vida, eu declaro essa unção sobre você e declaro que você saia daqui hoje cheio de poder, cheio dessa unção de conquista para avançar como nunca, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Quem vai sair daqui saltando muralhas? Não existirá muros altos demais para você, acredite nisso. Não vai existir muros altos demais para você. Você vai conquistar. Amém?
Você crê nisso? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Com Josué.